E Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Vai operar neste lugar. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é um remédio, confia. Não se desanime com a sua cruz, porque tu precisa. Conta pra Jesus, porque tu precisa. Conta pra Jesus. Vai abalar o mundo, vai abalar quando Jesus voltar. Jesus voltar, vai além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Glória a Deus. Se você entrar neste fogo, você vai ficar transformado. É o fogo de Deus, meus irmãos. É o fogo da liberdade. Aleluia. Um fogo, meus irmãos, que tem poder de transformação. Aleluia. É o fogo de Deus em nossas vidas. Feliz e santo é o homem e a mulher que busca de Deus, meus irmãos, o fogo do Espírito Santo. Aleluia. O fogo do Espírito Santo, meus irmãos, nos aquece. Ele nos ajuda a estar, meus irmãos, na presença de Deus todos os dias. O fogo do Espírito Santo, ele nos auxilia a nós estar nessa caminhada, neste caminho, meus irmãos, que sabemos que não é para qualquer um. Este caminho que nós estamos seguindo, meus irmãos, não é para qualquer um. Muitos têm, meus irmãos, se levantado, muitos têm, meus irmãos, tentado seguir este caminho, mas não conseguem, porque, meus irmãos, precisa estar com o coração puro, voltado para Deus. Não pode estar de qualquer maneira. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É pouco, são poucos. Se nós abrir a porta, meus irmãos, para a vaidade aqui nessa igreja, se nós falar, meus irmãos, aqui que as irmãs podem usar pinturas,
podem usar calça comprida, que as irmãs podem usar roupa transparente, que as irmãs podem assistir televisão. Irmãos, vai superlotar, vai ter que arrumar um salão muito maior do que esse aqui, 10 vezes maior, porque vai encher de gente aqui, porque eles querem, meus irmãos, que nós pregamos aquilo que satisfaz eles, está entendendo? Eles querem que nós pregamos aquilo que eles querem receberem. Estão atrás, meus irmãos, da grandeza, do orgulho, estão atrás da prata, do ouro, do dinheiro, da riqueza neste mundo, estão atrás das ilusões do mundo, meus irmãos, porque tudo neste mundo é ilusão. Eu não canso, eu não cesso de falar, de dizer, tudo neste mundo é ilusão, meus irmãos, tudo. Eu vejo, meus irmãos, alguns ignorantes que batem no peito porque tem 10 milhões, porque tem 20 milhões, porque tem 50 milhões, não vale nada. Não tem, meus irmãos, todo esse dinheiro não tem poder de comprar uma gota de água no inferno. Está entendendo? Muito menos nos céus, que não tem poder, meus irmãos, não tem. Nós vemos, meus irmãos, que o rico foi, meus irmãos, para o abismo, e Lázaro foi para o seio de Abraão. Mas o rico, meus irmãos, lá do abismo, ele olhava para cima, naquele sofrimento que ele estava vivendo, porque ali no inferno, meus irmãos, aqueles que pisarem o pé ali vão gemer, vão ranger os dentes para toda a eternidade. Não terá, meus irmãos, sossego, não terá, meus irmãos, descanso, mas só sofrimento ali. E ali, meus irmãos, aquele rico olha para cima e veja Lázaro passeando no seio de Abraão. Aleluia! E ali, meus irmãos, ele pediu para Abraão: Pai Abraão, mande Lázaro molhar o dedo na água, a ponta do dedo na água, e pingar uma gota na minha língua para aliviar as dores que eu estou sentindo aqui embaixo. Está entendendo, meus irmãos? Ele não tinha toda a riqueza dele que ele tinha aqui na terra, não tinha, meus irmãos, valores para comprar uma gota de água no inferno. Então sabemos, meus irmãos, que no inferno não terá esperança, no inferno, meus irmãos, não terá paz, no inferno, meus irmãos, não terá alegria, não terá amor, no inferno não tem, meus irmãos, descanso. Mas todos que forem para ali serão, meus irmãos, um momento de sofrimento, toda a eternidade de sofrimento ali no inferno, gemendo, chorando. Pessoas, meus irmãos, acham que uma enfermidade aqui, se morrer, vai aliviar, vai ficar tranquilo. Vai não, só vai se estiver na presença de Deus. A pessoa está aqui, meus irmãos, lá na UTI, quase para passar para outra vida. Aí a família fala: se Deus levasse, ele ia parar de sofrer. Mas não é assim não, meus irmãos, não é para qualquer um não. Para parar de sofrer, aqueles que morrerem aqui, meus irmãos, para parar de sofrer, tem que estar vivendo uma vida de santidade diante do Senhor, porque todos sabem para onde vai. Ninguém é ignorante, meus irmãos, de não saber a vida que está vivendo aqui na terra. Você sabe aonde você tem colocado a planta dos seus pés. Meus irmãos sabem, minhas irmãs sabem aonde você tem colocado os seus pés. Aleluia! Todos, meus irmãos, são conhecedores. De um jeito ou de outro, o Evangelho é revelado, todos conhecem. E todos, meus irmãos, sabem que só existe dois caminhos. Tem muitos aí pregando um terceiro caminho, mas não existe um terceiro caminho. Ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não tem outro caminho que nos leva para os céus. Não existe, meus irmãos. Ou nós obedecemos a Deus em espírito e em verdade aqui na terra, ou nós dominamos, meus irmãos, os desejos da nossa carne para ser, meus irmãos, levados para os céus com Deus, ou seremos condenados com o mundo. Ninguém, meus irmãos, poderá escapar desses dois caminhos. Ou você está no caminho que vai
aí passa um tempo de sofrimento, depois vai para o céu. Mentira, mentira, meus irmãos. Para você ir para o céu, você tem que preparar a sua vida aqui na terra, porque o que nós plantarmos aqui, vamos colher naquele dia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Precisamos saber o que nós plantamos. Tem plantado bem? Você tem plantado amor? Tem plantado caridade? Tem plantado mansidão? Tem plantado oração? Tem plantado jejum? Tem plantado consagração diante de Deus? Tem amado o seu próximo como a si mesmo? Aleluia! Então o teu lugar está guardado nos céus. Mas se não tem, meus irmãos, vivido desta maneira, prepara, meus irmãos, a tua vida hoje, porque Deus é o Deus da misericórdia. Deus tem tido misericórdia, meus irmãos. Este mundo já era para ter sido destruído há muito tempo. Estamos, meus irmãos, vivendo aqui como que se vivesse hora extra. Já passou da época, meus irmãos, de tudo ter sido destruído. Os sinais nós já temos visto tudo. Temos visto, meus irmãos, rumores de guerras, enchente em vários lugares. O mar, meus irmãos, que Deus colocou um limite para ele ali na praia, ele não poderia passar dali. Hoje está invadindo, meus irmãos, com as suas ondas para dentro da cidade, derrubando casa, derrubando prédio, levando carros, matando pessoas. Nós vemos que tudo isso é sinal. A pestilência, meus irmãos, 2 anos de pestilência, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. A pestilência veio e o povo ainda está como cegos, está, meus irmãos, como surdos. Não está enxergando, meus irmãos, que isso daí é os últimos dias que está chegando. Precisamos acordar, precisamos preparar a nossa vida para escapar das garras de Satanás. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então nós precisamos, meus irmãos, estar na presença do Senhor todos os dias, em oração, em consagração. Precisamos estar, meus irmãos, buscando de Deus a misericórdia, aleluia, buscando de Deus, meus irmãos, a unção divina. Nós vemos, meus irmãos, que se os profetas no passado, os homens servos de Deus no passado, não vivessem uma vida de oração, de consagração, quantas coisas tinham acontecido. Daniel, meus irmãos, tinha sido comido por leões, se não fosse um homem de oração. Sadraque, Mesaque e Abednego, meus irmãos, tinha sido derretido lá na fornalha de fogo. Mas diz a palavra de Deus, quando jogaram eles lá dentro, ali estava um homem de branco passeando no meio do fogo. Aleluia. Era Deus, meus irmãos, que estava tirando a temperatura do fogo para não aquecer, para não queimar nem um fio de cabelo dos teus servos que ali estavam. Deus tem uma responsabilidade com o ser humano, mas com o ser humano que tem um coração sincero diante dele. Não pode, meus irmãos, viver no engano. A maioria hoje está vivendo no engano. Quantas igrejas por aí, meus irmãos, que as mulheres dos pastores, as mulheres do coral, do conjunto, chega, meus irmãos, de brinco nas orelhas, calça comprida, blusa decotada, cabelo pintado, cortado lá homem, e estão dando glória a Deus, estão exaltando o nome do Senhor. Aí morre, meus irmãos, eles dizem foi para os céus. Que céu que eles foram? Eu pergunto em nome de Jesus nesta noite, que céu que essas pessoas foram, meus irmãos? A palavra de Deus nos revela, ela é pura, santa e verdadeira. No céu não entra pecado, no céu não entra vaidade, no céu não entra, meus irmãos, desejos malignos, pensamentos malignos não entram no céu. Não adianta, meus irmãos, não adianta. Muitos dizem, meus irmãos, a pessoa vive uma vida na terra, uma vida depravada, uma vida, meus irmãos, da sociedade, uma vida terrível. Aí morre, as pessoas dizem, foi para os céus. Que céu que foi, meus irmãos?
só vai para os céus. Guarda esta palavra, irmãos internautas, guarda esta palavra no teu coração. Só vai subir para os céus aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro e viver uma vida de santidade e sinceridade diante do Senhor. O salmista Davi foi claro, meus irmãos, no Salmos 15: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda com sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Se não viver assim, não vai subir, meus irmãos, não vai. Precisamos, meus irmãos, estar atentos a todo momento de nossa vida. Precisamos estar com o nosso coração voltado para Deus, todo momento, pensando, meus irmãos, na graça de Deus, pensando na misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus aqui, meus irmãos. Glória a Deus. No livro de Filipenses, capítulo 2, está alto, né? Glória a Deus. Filipenses, capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler o versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia. Glória a Deus. E achando na forma de homens. Glória a Deus. Aleluia. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ante a morte, e a morte de cruz. Amém? Amém. Glória a Deus. As letras estão ficando pequenas, meus irmãos. Só Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Na vida do crente há problemas difícil de se resolver. São provas que Deus nos tem dado, mas ao nosso lado vem nos socorrer. O crente aqui é provado, mas se for aprovado a vitória virá. Por maior que sejam as lutas, mais cedo ou mais tarde tudo há de passar. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo o poder foi lhe dado na terra e no céu. Querido irmão,
saiba que não há problemas para Deus. Às vezes assola a doença e o crente quer desanimar. Em meio à noite escura, a pesada cruz já não quer carregar. O tempo é de provas e lutas, porém a vitória Deus tem para os seus. Vale a pena sofrer esperando, porque não existe problemas para Deus. Não há problemas que Deus não possa resolver. Seja qual for a tua dor, Deus tudo pode fazer. Todo poder foi lhe dado na terra e nos céus. Querido irmãos, saiba que não há problemas para Deus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Não existe problemas que Deus não possa resolver. Todos os problemas estão ao alcance das mãos de Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, acontece um problema dentro do lar, da família, e a pessoa começa um desespero muito grande e não espera, meus irmãos, a resposta de Deus. Deus tem resposta para tudo. Tudo, meus irmãos, que nós passarmos aqui na terra, nós podemos alcançar a misericórdia do Senhor. Ele pode aliviar as dores, Ele pode, meus irmãos, curar as enfermidades, Ele pode, meus irmãos, arrancar o câncer, Ele pode, meus irmãos, curar a cegueira, Ele pode, meus irmãos, curar e até mesmo ressuscitar mortos, como já sabemos que muitos, meus irmãos, ressuscitaram através da misericórdia do Senhor. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Jesus, meus irmãos, desceu aqui na terra. Ele não viveu como Deus aqui na terra, Ele viveu como ser humano, como homem. As mesmas dores que nós, meus irmãos, sentimos, Ele também sentiu. As mesmas paixões. Ele sentiu frio, sentiu sono, sentiu sede, sentiu dores, meus irmãos. E nós, meus irmãos, precisamos obedecer a palavra do Senhor, obedecer os seus ensinamentos, para que possamos ser levados por Ele para a mansão celestial. Muitos não estão esperando, muitos, meus irmãos, não estão apercebidos, estão vivendo, meus irmãos, de qualquer maneira. Pessoas vêm para a igreja, meus irmãos, aceitam Jesus como Salvador e continuam, meus irmãos, praticando as coisas do mundo. Vem para a igreja, meus irmãos, aceita Jesus como Salvador e continua usando as roupas do mundo. Nós temos que ser diferente do mundo, não podemos ser igual ao mundo. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus só vai levar, meus irmãos, para os céus aqueles que são diferentes do mundo. Aquele que ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Diz, meus irmãos, apóstolo Paulo na carta aos Romanos: quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Não podemos amar nada neste mundo. E as pessoas estão pulando, saltando e praticando atos pecaminosos, meus irmãos, dentro dos ministérios, dentro das igrejas. Ainda essa semana eu ouvi, meus irmãos, um homem muito conhecido na mídia, e ele, meus irmãos, abriu a sua boca para milhões de membros dentro da sua igreja. A igreja é grande, muito grande, e ele disse, meus irmãos, que ele concorda com o aborto. Eu já concordo que ele é um assassino, ele é um pregador. Porque se a pessoa, meus irmãos, mata, ele é assassino. E ele concorda com o aborto. E diz ele, meus irmãos, que ele leva, se for pecado, ele vai levar este pecado com ele, sem medo de errar. Olha, homem, meus irmãos, mundanos. Quando eu falo, meus irmãos, eu não estou julgando, eu estou dentro da Bíblia. Pelo fruto se conhece a árvore, se ela é boa, se ela é mal. Se você sabe, você está vendo a pessoa praticando, meus irmãos, você está sabendo o que ele está vivendo.
Ele está vendo o que ele está vivendo. Ele está falando com a própria boca dele. A maldição, meus irmãos, que vem sobre ele através da própria boca dele. Pessoas, meus irmãos, que estão praticando esses atos, estão, meus irmãos, com as igrejas lotadas, superlotadas. Aí os irmãos chegam aqui com meia dúzia de pessoas, aí começa, meus irmãos, a surgir perguntas, dúvidas. Creia no poder de Deus. Jesus está aqui, meus irmãos. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará no meio deles. Mas ali pode ter milhões de pessoas. Se não tiver reunido na presença do Senhor Jesus, ele não vai estar no meio deles. Não dá, meus irmãos. São engano, mentira, falsidade. Homens e mulheres vivendo os seus próprios desejos e tentando, meus irmãos, subir no altar e ensinar as pessoas. Verdade, Jesus. E o que mais me dói, meus irmãos, é de ver pessoas simples, pessoas, meus irmãos, humildes, que não entendem, não lê a Bíblia, não busca saber, meus irmãos, se o que ele está vivendo é de Deus ou não. Há alguns dias, meus irmãos, eu estou ouvindo ali uma mulher reclamando porque ela deu 2 milhões nesta igreja. Deu 2 milhões, meus irmãos, 2 milhões. Deu vários carros, dinheiro. E ela estava reclamando porque ela ficou pobre, ficou sem dinheiro nenhum, estava passando necessidade. Já imaginou isso? A palavra de Deus nos revela que os apóstolos na época, eles arrecadavam, meus irmãos, aquilo que as pessoas traziam para a igreja, eles ajuntavam ali e repartiam, meus irmãos, com os pobres, com aqueles que não tinham condições, e ninguém tinha falta de nada. Mas nós vemos nesses últimos dias a maioria, meus irmãos, atrás da prata, do ouro, da riqueza, comprando, meus irmãos, fazenda, gados, aviões, carros blindados. Peraí, então não crê que Jesus está voltando? É um mundano? É um mundano, meus irmãos. Não crê que Jesus está voltando. Não espera a volta de Jesus. Está preparando para a condenação. Homens, meus irmãos, com o coração voltado para a prata, para o ouro. Por isso que temos que tomar cuidado aonde nós pisamos o nosso pé. Tem que tomar cuidado, meus irmãos, com aqueles que põem a mão na tua cabeça. Às vezes você pensa que está vindo bênção, está vindo maldição. Verdade. Porque ele está atrás da prata, do ouro para a sua própria vida, para os seus deleites. Está, meus irmãos, ali atrás do dinheiro, para viver uma vida de regalia aqui na terra. E nós sabemos que Jesus foi humilde. A palavra de Deus nos revela que o Senhor Jesus, meus irmãos, desceu aqui para ser crucificado, morto na cruz do Calvário, para dar vida e vida com abundância para nós. E diz a palavra do Senhor que ele não nasceu, meus irmãos, lá no palácio do rei Herodes. Não. Jesus não nasceu no palácio do rei, meus irmãos. Não nasceu no berço de ouro, não. Jesus nasceu, meus irmãos, numa manjedoura. Nasceu, meus irmãos, ali no meio dos animais. Lugar, meus irmãos, de pobreza mesmo, humilde. Ele provou, meus irmãos, para mim e para você, que se nós quisermos um dia subir aos céus, precisamos viver na humildade, assim como ele viveu aqui. E neste mundo, meus irmãos, nada se leva, aleluia, nada se leva. E eu não sei, meus irmãos, o que esses homens estão comprando casas e apartamentos, comprando, meus irmãos, bens materiais, se ajuntando, tanta riqueza, e pessoas, meus irmãos, sofrendo, às vezes passando a ter necessidade nas suas casas, e esses milionários andando, meus irmãos, e passeando, viajando com seus carros importados, com milhões na conta, dinheiro, meus irmãos, que adquiriu através da palavra de Deus. Irmãos, eu ignoro isso, não aceito isso. Eu, meus irmãos, não aceito isso. Camarada, meus irmãos, ficar milionário através da palavra de Deus, eu não aceito isso, meus irmãos. Isso para mim é coisas malignas. São homens, meus irmãos, com desejos malignos, enganando as pessoas.
oferecendo chave de carro novo, de casa própria. Deus não está atrás disso não, meus irmãos. Deus está atrás de te dar a vida e vida com abundância. Deus está atrás, meus irmãos, de te preparar um palácio lá nos céus. Lá no céu, sim, eu acredito, meus irmãos, que tem um lugar preparado para nós. Que não existe, meus irmãos, nenhum lugar nessa terra igual àquele lugar que Deus tem preparado para nós. Antes da fundação do mundo, Ele preparou para nós, meus irmãos. E Ele conhece o seu coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece, meus irmãos, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar, o nosso caminhar. Ele conhece o nosso pensamento, Ele sabe o que você pensou hoje, Ele sabe, minhas irmãs, o que você maquinou hoje, Ele sabe o que meus irmãos internautas meditou hoje em sua mente. Ele sabe, Deus conhece o profundo da alma, o profundo do espírito de cada um. E nós precisamos, meus irmãos, cuidar. Precisamos cuidar. Jesus veio, meus irmãos, abrir um caminho para nós passar. Mas este caminho, meus irmãos, tem uma porta apertada, é um caminho estreito e não é fácil de segui-lo. Não é fácil. Sabemos, meus irmãos, que não é fácil. Temos que estar vigiando dia e noite em nossa vida. Temos que orar, meus irmãos, pela manhã, pela noite. Temos que buscar de Deus a misericórdia, para que o inimigo não venha roubar do nosso coração a graça do Espírito Santo que Ele colocou em nós quando nós aceitamos a Jesus. Aleluia! Por isso, meus irmãos, eu tenho pregado constantemente que Jesus vem buscar um povo zeloso e de boas obras. Tem que ser zeloso, tem que ter boas obras para ir morar nos céus. Os céus, meus irmãos, é um lugar aonde viveremos toda a nossa eternidade. A palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que nós seremos imortais naquele dia. Seremos imortais, meus irmãos. Aleluia! Seremos imortais naquele dia. Aquele que chegar aos céus, meus irmãos, nunca mais sofrerá, nunca mais sentirá dores, nunca mais sentirá angústia, nem perseguição alguma, nenhum espírito imundo te atormentará naquele dia. Ali não vai existir o pecado, a vaidade. Ali, meus irmãos, vai ser santidade diante do Senhor. Aleluia! E Deus, meus irmãos, o prazer de Deus é salvar a todos, é que todos se arrependam dos seus pecados. Desde Adão, desde quando Deus criou Adão e Eva, meus irmãos, que Eva veio a pecar e apresentou também o fruto a Adão, e Adão também pecou. Desde Adão e Eva, Deus está lutando para mudar a natureza do homem. Mas temos, meus irmãos, que dar lugar para Ele. Se você der lugar para Deus, Deus vai mudar a tua natureza. Se você der lugar para Deus, a tua vida será outra, os teus pensamentos serão outro. Não podemos, meus irmãos, deixar levar pelas palavras, meus irmãos, desses povos mundanos que nós estamos vendo. Pessoas, meus irmãos, vivendo o que vive o mundo e tentando viver o que vive dentro da igreja. Está errado. Nós temos que viver, meus irmãos, em santidade aqui no altar, aqui na igreja, viver, meus irmãos, lá fora na rua, viver, meus irmãos, lá na farmácia, lá no mercado, lá nas viagens, por onde nós estivermos, por mais longe que nós estivermos, meus irmãos, da nossa igreja, da nossa casa, mais longe que estiver da esposa, o coração tem que estar sincero diante de Deus, porque se Jesus vir, você tem que subir, senão vai para a condenação, meus irmãos. E o que eu vejo, meus irmãos, é que a maioria, meus irmãos, estão desapercebidos. A maioria estão desapercebidos, não estão se importando com nada, meus irmãos. Todo mundo não viu a pestilência que veio?
A enfermidade, meus irmãos, 2 anos atacou a terra. Todo mundo não viu, meus irmãos, as guerras. Todo mundo não viu os tremores, as enchentes, os acidentes terríveis, meus irmãos. Todo mundo viu, mas estão atrás, meus irmãos, dos seus próprios desejos, do desejo da sua carne. A carne é terrível, meus irmãos. A carne do ser humano, ela luta contra o espírito. O espírito luta contra a carne. A carne, meus irmãos, chega diante do espelho, quer se arrumar, quer ficar bonita. A carne, meus irmãos, quer se apresentar para o mundo, mas o espírito quer apresentar para Deus. Precisamos estar preparados para Deus, meus irmãos. A qualquer momento vamos ouvir o estrondo nos céus, e Jesus vai aparecer nas nuvens, arrodeado pelos seus anjos, e vai dar a ordem para os anjos descer, para recolher, meus irmãos, aqueles que foram zelosos da sua palavra. Aí você começa a meditar. Você tem sido zeloso da palavra de Deus? Você tem sido zelosa da palavra de Deus? Irmãos internautas, tem sido zeloso da palavra de Deus? Ou tem vivido uma vida depravada? Ou tem vivido uma vida terrível que o mundo oferece? O mundo oferece muitas coisas que o ser humano, meus irmãos, está caindo como cego. Eu tive um sonho, meus irmãos, há muitos anos atrás. Eu tive um sonho que nós estávamos indo, meus irmãos, numa estrada muito larga, e não estava em fila não, estava em parede de pessoas assim, ó. Era parede de pessoas caminhando, meus irmãos, todo mundo junto. Meus irmãos, era aleijado, outro com muleta, outro, meus irmãos, sofria disso, sofria daquilo, e ali aquele povo todo, meus irmãos, caminhando naquela estrada. E eu ali na frente, meus irmãos, eu olhava. Quando eu via lá na frente um abismo, eu via, meus irmãos, um abismo muito grande. Aí eu pensei, meu Deus, eles vão cair, eles estão indo como cegos, não estão enxergando, eles vão cair lá dentro. E eu saí correndo, meus irmãos, saí correndo na frente, e cheguei, meus irmãos, na beira daquele abismo, e vi, meus irmãos, que era terrível demais. E aquele povo foi chegando, eles iam chegando, meus irmãos, quando ia cair, eu pegava no braço de um, puxava para fora, o outro já ia caindo ali, eu pegava, meus irmãos, pelas mãos e puxava para fora, mas não dava tempo, meus irmãos, de salvar a todos. Alguns iam caindo, muitos iam caindo ali dentro, e não tinha como, meus irmãos, salvar a todos. Então nós vemos, meus irmãos, os seres humanos está a caminho, meus irmãos, para uma perdição muito grande, e eles precisam reconciliar com Deus. Aleluia! Precisa voltar para Deus, meus irmãos. Não importa o grau que ele está vivendo, não importa, meus irmãos, a grandeza que ele está vivendo, o nome que ele tem, não importa, meus irmãos, o palácio que ele tem, a conta bancária que ele tem, o dinheiro, a prata, o ouro que ele tem. Mais importante do que tudo isso é a salvação da sua alma. Prepara, meus irmãos, prepara, minhas irmãs, prepara. Jesus pode aparecer nas nuvens hoje, ou você pode ser chamada hoje. Ninguém sabe o dia que nós vamos morrer. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Como que eu não vou estar preparado, meus irmãos? Preciso estar preparado para o dia da minha morte. As irmãs precisam estar preparadas para o dia que você morrer. Porque se morrer, meus irmãos, sem a salvação em Cristo Jesus, será, meus irmãos, condenação eterna. Muitos têm tido, mas Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Deus tem tido compaixão. Deus vai me ajudar. Vai sim, enquanto você estiver nesta matéria chamada carne, enquanto você estiver fôlego de vida, enquanto você estiver com os olhos abertos, a misericórdia do Senhor vai ser grande na sua vida. Ele vai lutar até o último momento, até o último suspiro seu, para que você aceite Jesus como Salvador da tua alma e seja uma nova criatura.
Nem que for por algum segundo na terra, meus irmãos. Mas você precisa entregar sua vida para um dia ir morar no céu. E nós vemos, meus irmãos, que Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Eu lembro, meus irmãos, que na cruz do Calvário, Jesus foi, meus irmãos, crucificado na cruz do meio, e do lado esquerdo estava Gesta, também, meus irmãos, para ser crucificado. Do lado direito, meus irmãos, estava Dimas, para ser crucificado. E Gesta, meus irmãos, olha para o Senhor ali na cruz. Ele do lado sendo crucificado, ele diz: Senhor, mas se tu és mesmo filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e a nós também. Ali, meus irmãos, a salvação caiu na mente de Dimas, porque Dimas olhou para ele e disse: Gesta, nós dois estamos aqui porque os nossos feitos merecem, somos ladrões, somos salteadores, nós merecemos estar aqui para ser crucificados, mas este homem aqui, nenhum mal ele fez, aleluia. Ele se converteu naquela hora, meus irmãos, ali na cruz. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí, meus irmãos, ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele, meus irmãos, naquele sofrimento que não estava suportando, meus irmãos, mais tanto chicote que ele levou a noite toda, o dia todo, sofrendo, carregando aquela cruz, apanhando, sendo cuspido, meus irmãos, chutado, machucado, meus irmãos, e ferido. Ali, meus irmãos, já pregado na cruz, ele olha para Dimas e diz para Dimas: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. É isso, meus irmãos, que Deus quer de você. É isso que Deus quer de nós, que nós se arrependemos dos nossos pecados, das nossas falhas, aleluia, e voltamos ao Senhor para viver na sua presença. A palavra de Deus diz, meus irmãos, aqui nesta palavra, que Ele não veio, meus irmãos, como Deus. Ele sendo Deus, Ele não desceu aqui como Deus, Ele desceu aqui como homem, meus irmãos, como homem. Ele provou para nós, meus irmãos, algo extraordinário. O Senhor Jesus provou para nós que é possível nós viver como homens, como seres humanos aqui na terra, e naquele dia subir como anjos para os céus. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. É possível, meus irmãos, nós viver na presença de Deus em espírito e em verdade, porque os apóstolos viveram. Os apóstolos, meus irmãos, eles viveram em espírito e em verdade diante do Senhor, até a sua morte. Eles guardaram a palavra de Deus, e chegou até nós, meus irmãos, esta oportunidade da salvação da nossa alma diante do Senhor. Precisamos, meus irmãos, estar na presença de Deus, e o desejo, meus irmãos, é estar na oração. A oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. Se você quer receber uma bênção de Deus, ore a Deus, busque a Deus, meus irmãos, ore, busque ao Senhor, e a vitória será certa em sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Abra teu coração para Deus. Deus abençoe, irmãos internautas. Que a palavra de Deus fique em teu coração.